Nossa aula de hoje, nós temos como conteúdo, o tema do conteúdo, as grandes navegações. Está na página 117 do livro de História. Então, as grandes navegações, né? Eu coloquei duas imagens aí, essa de Amir Klink, que é velejador brasileiro, nessa foto de 2010, nós estamos vendo a foto dele embaixo. Estamos vendo ali as grandes navegações, né, dos séculos passados. As viagens marítimas, né, nos barcos a velas atuais, são milhares de vezes mais seguros do que foram no passado, né? Isso é verdade. Os velejadores de hoje contam com um instrumento de precisão, alta tecnologia de informação, comida suficiente, conhecimento do regime dos ventos, mapas e roteiros muito bem feitos. Já os viajantes já os viajantes do passado não tinham nenhum desses recursos, né? Não tinha rádio para pedir socorro em caso de tempestade, seus mapas eram impreciosos, seus roteiros de viagem completos, mas apesar disso, eles se lançaram no mar em viagens de longa distância. Nessa aventura marítima, encontraram terras e povos desconhecidos para eles e chegaram até mesmo a dar uma volta inteira ao redor da Terra, né? É isso que nós vamos trabalhar essa unidade. Então, eu coloquei aqui dos dias atuais, para a gente ver o quanto é mais fácil, né, eles velejarem, né, nos dias atuais, com toda a nova tecnologia. E aqui nós temos as grandes navegações, né, dos séculos passados. Então, essas são as expedições marítimas, elas foram realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI. Então, nós estamos vendo aí o contraste, né, dos velejadores de hoje e de antigamente, que ainda continua. E esse de baixo é Amir Klink, né, o velejador brasileiro, que é aí o atual. Enfrentando perigos, né? Nós sabemos que as grandes navegações, né, elas são expedições marítimas realizadas por europeus, né, entre o século XV e XVI. Os pioneiros na expansão marítima, né, foram espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Diversos fatores possibilitaram, né, as grandes navegações com aprimoramento das técnicas de navegação, a necessidade de metais preciosos, de se descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. Assim, os europeus também, né, queriam expandir a fé cristã às novas terras. E aí, nesse contexto, né, eles enfrentaram perigos, né? Para velejar em alto mar, os europeus daqueles tempos enfrentaram perigos reais e imaginários, né? Entre eles estão esse aí: ventos desfavoráveis, ameaças de encalhe, lugares estranhos, fome, doenças e sede no interior dos navios, né? Então, os perigos imaginários também eram muitos, né? E também tinha também a crença de que a terra era achatada e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia no abismo. Então tinha até, né, todo esse processo aí. De que na altura da linha do Equador, os navios se incendiariam, de que o mar era habitado por monstros terríveis e etc. Se era assim tão perigoso, né, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações, né? Então, nós vimos aí o quanto eles sofreram, né, naquele tempo difícil, mas eles assim enfrentaram, né, todas as dificuldades e percorreram, né, todo esse caminho. Aí nós estamos vendo, com tantos perigos, né? Porque os europeus se lançaram às grandes navegações. Então, uma das crenças dele, né? Das crendices dele, era dessa serpente marinha aí, né? Que eles achavam que no mar tinha essa serpente e que iam invadir, né? Os navios e devorar todos eles. Mas eram apenas medos, né? E crenças também. E a interessante é que eles achavam, né, que passando perto do Equador, da linha do Equador, os navios iam se derreter porque é tão quente, né? Então, tudo isso eles passaram por momentos difíceis, mas assim eles enfrentaram e percorreram, né, todo esse caminho das grandes navegações. Aí nós vemos o comércio de especiarias orientais no século XIV, né?
Então, quando os cruzados, né, nós trabalhamos sobre as cruzadas, eles voltaram do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, né? Eles traziam com eles especiarias, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada e vários outros, né? E assim eles viajavam, né? E por sua capacidade de conservar os alimentos e torná-los mais saborosos, né? Então, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Além das especiarias, né, ainda tinha os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão, né? Então, tudo isso eles faziam eles faziam esse comércio aí de especiaria. Aí nós falamos lá em cruzado, que são cruzados, né? São nomes dados aos integrantes, né, das cruzadas pelo fato de terem na roupa o desenho de uma cruz, né? Eu falei também sobre especiarias, vem do latim espécies, que significa espécie. Na Europa medieval, especiaria era o nome dado a um produto especial que servia como tempero, remédio ou perfume, né? Então, nós estamos trabalhando aí sobre as especiarias. E aí nós estamos vendo, né, a imagem do cravo, da canela, da pimenta, cânfora, noz mostarda, gengibre. Esses eram os produtos, né, que eles comercializavam. Então, independente das características inerentes a cada povo encontrado ao longo da aventura marítima, né, ao chegarem ao Índico, os portugueses precisariam conviver com choque cultural e mais tarde enfrentando problemas de ordem interna, né? Então, são esses aí o comércio que eles faziam, né? Então, entre as especiarias, né, que os portugueses encontraram na Índia, havia o açafrão, né, que a gente conhece hoje como o corante, né? Então, tinha vários outros tipos de comércio, né? O açafrão é mais comumente utilizado nas cozinhas, um pó amarelo que colora e dá gosto a certos alimentos, né? Como o frango, o arroz, né? E é muito mais barato, né? E tem boa qualidade. Então, aqui nós estamos vendo o comércio de especiarias. Continuando, era importantes especiarias da época, né? Das grandes navegações. Já falamos lá atrás quais eram, mas a canela, né? Era originário do Ceilão, que é a atual Sri Lanka, né? A mais antiga das especiarias. Hoje, além do tempero, ele é usado também como aromatizante na fabricação de licores e outras bebidas, na feitura de doces, como estimulante, como remédio, né, antidiarreico, e entre outras finalidades. O açafrão, né, é a especiaria mais cara do mundo. Os monges budistas tingem suas vestes com o amarelo do açafrão, ligado ao simbolismo da iluminação e da sensatez, né? Então, nós estamos vendo cada característica. Noz moscada, né? Noz moscada é nativa das Ilhas Banda, umas ilhas muito bonitas, que fica nas Moluscas. No interior do fruto, apesar da semente, né, a noz moscada, está coberta por uma malha avermelhada, a maciz. Ambas são usadas hoje na culinária, doçaria, molhos, picles, carnes, na perfumaria e como bebida medicinal estimulante, né? Estamos vendo lá embaixo a noz moscada. E o cravo, também chamado de cravo da Índia, o cravinho, né, embora conhecido desde muito antes de Cristo, só chegou à Europa no século IV. Apenas no século XVI, os europeus chegaram às Ilhas Molucas, lugar de origem do cravo, né? Então, nós estamos vendo cada característica aí das especiarias. Tem também a pimenta, né? Existem muitos tipos de pimenta e, em geral, confundidos entre si, né? Porque elas ardem mesmo. Os principais são pimenta preta, pimenta branca, pimenta longa, né? Também chamada de pimenta de rabo. Era muito apreciada pelos antigos, foi a mais usada na Europa até a Idade Média e é a mais ardida, pimenta malagueta, conhecida desde a antiguidade e muito utilizada até nossos dias. Atualmente, a pimenta é cultivada em vários lugares do mundo,
o que propiciou o aparecimento de vários novos tipos, como a pimenta de cheiro, tão apreciada no Brasil e também nós aqui baianos, né? A gengibre, originário da Índia e da Malásia, encontrado por Marco Polo, né, e por viajantes europeus posteriores, adaptou-se bem à América. Usado na confecção de pães, doces, nas indústrias de carnes, de licores e bebidas leves, em pastas de dentes e chicletes e também na perfumaria, né? Então, nós estamos vendo aí as características, né, e o valor de cada uma das especiarias que até hoje nós conhecemos aqui na América. E aí está a amostra, né, a imagem de cada uma das especiarias. Quando nós falamos ali, eu falei Marco Polo, né, quem foi Marco Polo? Então, ele foi um importante explorador, né, viajante em busca de descobertas na Idade Média. Ele nasceu na cidade italiana de Veneza, no ano de 1254. Demonstrou grande interesse pelas viagens quando era adolescente. Junto com seu pai e tio, fez uma viagem para a China. Foram bem recebidos pelo imperador, né, Kublai Khan, e ficaram vivendo na China por 17 anos. Então, durante esse período, ele tornou-se representante internacional do imperador chinês. Visitou várias regiões, a Ásia, como, por exemplo, a Índia, Tibete e Birmânia, né? A atual Myanmar. Esse local agora está tendo até uns protestos, né? Com esta importante função, Marco Polo ganhou riquezas e também popularidade, né? Em 1298, Marco Polo foi capturado pelos genoveses, seus inimigos comerciais, né, dos venezianos, e enquanto ele esteve preso, ele ditou um livro com suas experiências de aventura, que o livro tem como título As Viagens de Marco Polo, né? E aí, na internet, vocês encontram as 7 curiosidades sobre a vida e as viagens do italiano. Então, vocês podem pesquisar e ler sobre esse, né, viajante que era bem querido e bem conhecido, né, no tempo das expedições. E aí está a imagem dele, e lá embaixo, né, ele com seus colegas navegando, seus tios, primos. Aí nós temos também qual foi o caminho, né, percorrido pelas especiarias, né? Então, a expressão rota das especiarias, né, foi utilizada em várias ocasiões, desde os tempos mais longínquos da Antiguidade Clássica até o seu emprego, né, em um formato mais recente durante a Era das Navegações, em que os países europeus iam até a Ásia em busca de produtos exóticos que pudesse ter algum valor comercial na Europa, dos séculos XV a XVII. As rotas de produtos que iam se consolidando entre os navegadores europeus assumia então a denominação de rota das especiarias, né? Então, nós estamos vendo aí a rota que eles faziam, né? Índia, China, para chegar lá na Europa, a Pérsia, na Arábia, Somália, né? Estamos vendo aí toda a rota de azul, o caminho que eles faziam, né, pelo mar. E aqui, como na época, né, ainda não havia geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar seu sabor agradável. Além de servir para temperar os alimentos, eram usados no preparo de remédios e perfumes. No século XIV, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxos orientais era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Valendo-se de sua longa experiência comercial, os árabes traziam as mercadorias do Oriente até cidades como Cairo e Alexandria, né, na África, e Tiro, Antioquia na Ásia Menor. Então, todas essas cidades aí era onde eles andavam, né? Ali os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos dos árabes e os revendiam na Europa com grande lucro, né? Então, aí está todo o processo, nossa aula que estamos trabalhando hoje, né? Então, nós estamos vendo como era. Então, como as especiarias não se aclimatavam em solo europeu, era preciso trazê-los até a Europa, desde o distante Oriente, então era muito longe, né? Os produtos percorriam um longo caminho, desde a China,
até o Mediterrâneo, passando por inúmeros lugares, como as ilhas da Indonésia, a Índia, o Oriente Médio, o norte da África, né? E percorria mais de 15 mil quilômetros, né? Então, nós estamos vendo aí como foi todo o processo, né? Iniciando aí a nossa aula com as grandes navegações, né? A viagem era tão demorada, né? Pagava-se tantos impostos pelo caminho e havia tantos intermediários que as especiarias chegavam caríssimas à Europa. Por isso elas eram consumidas apenas pelos nobres e ricos. O povo as apreciava, mas não podiam comprá-la, né? Então, nós estamos vendo aí o quanto era precioso todo esse caminho que eles faziam para procurar, comprar e vender todas essas especiarias. Então, nossa aula primeiro fica até aqui. Obrigada e até a próxima.